Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Deixa eu acender a luz aqui, né? Agora está com uma iluminação melhor um pouquinho, é simples, mas melhorou. E espero que o som também esteja melhor, deu uma incrementada aqui no áudio, espero que esteja melhor. Se você é aluno do curso livre de teologia aqui do canal, esteja à vontade para opinar, né? Tanto na parte lá do curso, do site do curso mesmo, ou aqui pelos nossos comentários, tá? E se você quiser participar, continue seguindo, que daqui a pouco eu vou abrir mais vagas, que agora nós vamos fazer de uma forma diferente, né? Devido a trabalho, né? Então não tem tanto tempo assim para dar a atenção que eu gostaria no curso. Então eu resolvi fazer o seguinte: ao final de cada disciplina vai ter uma prova. Você simplesmente faz a prova. Eu vou fazer um simulado que você vai poder fazer várias vezes para aprender as perguntas. Não serão poucas perguntas, serão muitas perguntas. O simulado terá que ter pelo menos 100 perguntas sobre todos os assuntos e depois você vai fazer uma prova. Tipo o Detran, não tem? Quando você vai fazer a prova do Detran, você faz aquele simulado e depois você no dia da prova você faz a prova. Então as perguntas vão ser as mesmas. Eu só vou dar um simulado para você treinar até você ficar fera para poder fazer a prova, o provão final, tá bom? Então vamos fazer a avaliação desse jeito por ser mais fácil para mim e para vocês. Mas para eu certificar você, no certificado, claro, totalmente livre, né? Dizer que você estudou realmente, né? Eu vou fazer isso através daqueles que estão matriculados no curso. Depois eu falo mais sobre isso um outro dia, porque ainda estamos regularizando essas coisas direitinho, né? Regularizando no sentido de organização, né? Organizando melhor. Mas lembre-se, curso de teologia não deve ser reconhecido pelo MEC, tá? Se você está procurando aí o curso de teologia pensando no reconhecimento pelo MEC, eu sou totalmente contra isso, acho que isso é totalmente errado e curso de teologia não deve ser reconhecido pelo MEC. Tem um vídeo no meu canal onde eu discorro sobre isso. Curso de teologia tem que ser totalmente livre de qualquer interferência do Estado, tá bom? Então hoje, na nossa aula 13, sobre teologia sistemática, nós vamos falar sobre a Bíblia como revelação inspirada de Deus. Alguns argumentos, né? Esse é o capítulo 2 da teologia sistemática de Raymond, né? Onde fala que dá alguns argumentos mostrando que a Bíblia é revelação inspirada de Deus. Então nós vamos analisar esses argumentos. Vamos primeiro analisar uns argumentos que essa revelação é confirmada pela própria Bíblia, né? Aí você pode me dizer alguma coisa aí, mas a própria Bíblia fala dela mesma? Claro. Qual é o documento mais autoritativo que nós temos na história? É a própria Bíblia. Não existe outro documento que possa fazer referência a si mesmo como autoridade, senão a própria Bíblia. A Bíblia, pela sua antiguidade, pelo período em que levou para ser escrita, pela coerência dos seus textos, né, da sua doutrina que está ali intrínseca, e pela coerência também das suas previsões, é um livro totalmente com a autoridade garantida. Então, se você quer autoridade, você tem que partir de alguma autoridade, né? E essa autoridade que nós partimos é o próprio Deus. E se Deus relata pelos seus profetas que comprovaram a sua profecia, né? Mostrando que suas profecias se cumpriram, né? As profecias foram cumpridas, o que demonstra que é uma profecia verdadeira, automaticamente a Bíblia ela autentica a si mesma. E nós vamos falar sobre isso hoje. Os outros argumentos que nós veremos sobre a revelação inspirada pelo Espírito Santo numa outra aula. Revelação autenticada por Cristo. Cristo mostrou que a Bíblia realmente, no Antigo Testamento, especialmente, realmente é a palavra de Deus, tá? E a revelação confirmada pelos autores neotestamentários, como Pedro e Paulo, por exemplo, né? Ainda a revelação como implicação hermenêutica e imperativa. Ó, você acreditar que a Bíblia ela é uma revelação inspirada por Deus, isso implica numa hermenêutica. Tá? Hermenêutica é o quê? A arte de interpretar textos, de tentar destrinchar um texto para entender o que ele quis dizer lá no início, quando ele foi proferido, né? E não simplesmente colocar assuntos no texto. As pessoas, às vezes, colocam ideias nos textos. Isso é o que chamamos em teologia de exegese, né? O cara pega uma ideia e coloca dentro do texto, ele não faz a exegese, que é tirar
do texto através das técnicas de hermenêutica. Hermenêutica é uma técnica, tá? E a exegese é a ação, o ato de tirar do texto o que o texto quer dizer. E a exegese é você colocar no texto o que você quer que o texto tenha. E as pessoas fazem mais a exegese do que a exegese, e nós vamos ver isso nas próximas aulas. Isso aqui é bem interessante, tá? Você vai te esclarecer muita coisa do porquê nós vemos vários problemas aí com teologia ultimamente, né? E vai te esclarecer também sobre algumas mentiras que alguns católicos andam dizendo que os evangélicos usam o método histórico crítico, que é mentira, tá? E tem católicos que usam o método histórico crítico também. Um deles foi Teilhard de Chardin, que é um teólogo católico famoso. Então, quando vem acusar os evangélicos de usar o método histórico crítico, estão falando bobagem, tá? Então, na verdade, só para colocar uma picuinha, na verdade, mas não é verdade isso. Nós usamos o método histórico gramatical, que é o mais tecnicamente assim correto, né? Mas esse método histórico gramatical ainda está limitado pela nossa fé, pela Bíblia Sagrada. Você não vai fazer nada que seja contra a Bíblia Sagrada, porque entendemos que a Bíblia é inerrante e infalível, e ela é seu próprio intérprete. Já estou dando aqui uma pequena palhinha de hermenêutica, né? E ela é seu próprio intérprete. Então, o que estiver fora das Escrituras não é verdade e não é palavra de Deus. Por isso, o método histórico gramatical. Então, nós não vamos entrar nessa questão hoje. Vamos ver essa questão da confirmação da revelação bíblica na aula de hoje. A Bíblia ela confirma a revelação dos livros que estão envolvidos na sua formação, né? Você vai de Gênesis ao Apocalipse e esses livros confirmam a sua importância, a sua revelação. No Antigo Testamento, por exemplo, isso foi confirmado pelos profetas. Os profetas eram mensageiros de Deus e sua mensagem era de origem divina, realmente, né? Ou seja, o profeta ele não era um cara que falava o que ele queria, o que ele achava que era interessante, porque ele era um intelectual, ou o homem mais inteligente do mundo, o judeu mais inteligente do mundo, ou o brasileiro mais inteligente do mundo, como querem alguns, né? Esses profetas, eles eram mensageiros de Deus e falavam a vontade de Deus, não a vontade deles. E nós vamos ver isso em alguns textos bíblicos, né? Mas antes disso, você precisa saber como reconhecer um verdadeiro profeta, né? Temos alguns textos aqui, em Êxodo, Números, Deuteronômio, Abacuque, Jeremias, por exemplo, que falam sobre um verdadeiro profeta e sobre esse reconhecimento da palavra de Deus, da Bíblia como a verdadeira palavra de Deus. Em Êxodo 4, 10 a 16, antes de fazer um alerta para vocês, eu não vou citar muito os textos do Antigo Testamento, tá? Eu vou citar rapidamente, porque senão a aula ficaria muito longa. Aconselho você que leia em casa esses textos. Quando chegar aqui na parte do Novo Testamento, aí eu vou te apresentar uns textos com mais cuidado. Por quê? Porque o nosso testamento, o testamento dos cristãos, é mais especificamente o Novo Testamento, tá? O Velho Testamento foi uma preparação para o Novo Testamento. O Novo Testamento é a palavra cumprida. O Antigo Testamento é a palavra que iria se cumprir. E como a palavra já se cumpriu, a principal revelação para nós, embora não descartemos o Antigo Testamento sob forma nenhuma, pois ele nos orienta como foi a formação de toda a nossa fé, de como Deus preparou a história da salvação, não descarta-se o Antigo Testamento, pelo contrário, ele é extremamente necessário para que você entenda o próprio Novo Testamento, mas damos prioridade sempre, como cristãos, ao Novo Testamento. Especialmente só para dar um exemplo aqui bem simples, as pessoas, por exemplo, gostam de estudar grego, hebraico do Antigo Testamento, né? Eu evito estudar hebraico porque eu acho mais interessante estudar o grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, assim, quando eu faço minhas revisões, que eu estudei no seminário grego e hebraico, mas grego e hebraico instrumental, né? Não é, que gênio de grego, que gênio de hebraico. Não é isso. É um grego e hebraico instrumental. Mas o hebraico eu simplesmente não pego muito. Por quê? Porque aqui, só o que tem em português, se você pegar as outras versões, em alguns comentários, você vai ter uma boa saída, né? Um bom entendimento. Você não precisa tanto se ater
a minúcias do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento você tem que se debruçar com mais detalhes. Isso foi só uma digressão para mostrar para vocês por que eu não vou me discorrer tanto, né, sobre o Antigo Testamento, mas mais sobre o Novo. Não desprezamos o Antigo Testamento, mas entendemos que o Novo Testamento é principal, tá? Em Êxodo 4, de 10 a 16, temos algumas coisas interessantes que nos mostram sobre o profeta, né? O profeta, primeiro, o profeta não fala de si mesmo, né? No caso do comissionamento aqui de Moisés e de Arão, né? Moisés disse que não tinha boa palavra, que era pesado de língua, falou com Deus, ele não sou eu para ser profeta, quem sou eu para ser profeta? Mas Deus falou para ele, Moisés, você não fala por si mesmo, você fala pelo Senhor. Mas já que você se julga incapaz de falar, seu irmão Arão vai falar por você. Só que você vai falar para Arão como se fosse Deus. Não significava que Moisés fosse Deus para Arão, mas que Moisés falaria a palavra de Deus para Arão e Arão falaria ao faraó. E é interessante que nos mostra aqui que o profeta é uma pessoa que não fala de si mesmo, ele fala de Deus, né, da parte de Deus, e não das suas próprias ideias, suas próprias concepções ou suas deduções, né? E é interessante que aquele por quem ele fala é como Deus, ou seja, ou é o próprio Deus. No caso aqui de Arão, Moisés era como Deus porque o Senhor o comissionou assim. Entretanto, o verdadeiro profeta, ele fala de Deus, né? Porque para aquele de por quem ele está falando é o próprio Deus. Isso que significa isso. Então, quando alguém chega e diz que está fazendo uma profecia e falando em nome de não sei quem, da filosofia ou disso, daquilo, está prevendo o futuro, esse não fala por Deus. E essas pessoas, às vezes, falam por suas próprias ideias. Teve, por exemplo, o Marco Feliciano, só para citar um caso, chamou Olavo de Carvalho de profeta de Deus, um homem de boca suja, que fala palavrão, mas é um homem que fala, uma pessoa que fala de si mesmo, ou seja, o Olavo de Carvalho fala dele mesmo, né, da sua pretensa sabedoria, e ele tem as suas ideias próprias. O profeta não fala de si mesmo, ele fala daquilo que Deus diz para ele, e às vezes o profeta não tem nem noção direta, total do que está falando. Ele sabe que é a vontade de Deus, mas não compreende. Um exemplo, por exemplo, é Jonas. Jonas foi enviado para Nínive para falar àquele povo pecaminoso, e Jonas não queria ir porque sabia que aquele povo poderia se arrepender, e aquele povo se arrependendo não sofreria prejuízo de condenação por parte de Deus. Mas Jonas sabia que isso era possível, mas ele não entendia porque Deus queria salvar aquele povo. Ele não conseguia entender completamente. Mas depois de alguns problemas, de algumas, digamos assim, peripécias, Jonas foi àquele lugar, Deus levou Jonas lá. Então nós vemos que o profeta não é alguém que fala de si mesmo. Então um pastor evangélico, deputado, chegar e dizer que um sujeito é um profeta que inclusive tem ideias esotéricas é muito preocupante, né? E é interessante aqui em Números 12, 6, 8, é interessante que nós vemos que mesmo havendo profetas com maiores, mesmo havendo profeta com maiores feitos, a autoridade é a mesma. Ou seja, se Moisés teve mais feitos do que outro profeta, né? Se Elias, por exemplo, teve mais feitos do que outros profetas, a autoridade é a mesma. A autoridade com que eles falaram é a mesma autoridade, não se torna superior ou inferior. Vou dar um exemplo para vocês. João Batista ele veio com o poder de Elias. Elias, sabemos que é um profeta que fez alguns milagres. Um deles, por exemplo, foi orar e fazer com que descesse fogo do céu e consumisse um sacrifício no altar embebido em água e que evaporasse a água, perante 400 profetas de Baal. Isso foi um grande sinal que Elias fez. Entretanto, João Batista não fez nenhum milagre. Ele só tinha a palavra. Mas a palavra do João Batista era fundamental. Era ali que estava a autoridade profética. Assim como Elias também. Então, os feitos de um profeta não são a medição exata daquilo que é um verdadeiro profeta, mas sim a palavra, a autoridade da palavra que esse profeta traz.
E esse aqui é um exemplo no caso de Isaías e também João Batista. E aqui nós vemos em Números, podemos ver que Moisés tinha maiores feitos do que muitos, mas mesmo assim não era o maior profeta em termos de autoridade, porque a autoridade é o próprio Deus. Então, se todo profeta verdadeiro e não falso verdadeiro, se todo verdadeiro profeta traz a sua autoridade de Deus, automaticamente não há diferença entre a autoridade da palavra de um ou de outro. Em Deuteronômio 18, 14, 21, nós vemos que o profeta de Deus não se confunde com prognosticadores. Ou seja, aquele cara que diz assim, o comunismo pensa isso porque Gramsci isso, não sei quem aquilo, Trotsky aquilo, não sei o que outro, então vai acontecer isso no Brasil, né? São os prognosticadores. O nosso amigo aí, o nosso irmão Marco Feliciano, confundiu um prognosticador com um profeta, né? Então, nós tínhamos um prognosticador que previu alguma coisa que ele sabia, agora que ele não tem mais novidade nenhuma, não sabe mais nada. Então, não confunda prognosticadores com profetas. E nós podemos confirmar isso ainda em Abacuque, né? Em Abacuque 2, de 2 a 3, você pode ler o texto depois e verificar essas ideias lá. A profecia, por exemplo, como nós estamos falando, é revelação e não genialidade política de alguém. Não é porque alguém é muito inteligente, porque é intelectual, porque isso, porque aquilo, que vai conseguir realizar uma profecia. Isso não existe. A profecia, a palavra de Deus, ela pode vir por uma pessoa que seja totalmente ignorante em muitas coisas, tá? E às vezes uma pessoa muito estudada só vai falar bobagem, porque não vai conseguir saber a vontade de Deus, porque Deus não se deixa dominar pelas pessoas, né? E é interessante, a profecia não enganará e certamente virá. Voltando para o nosso prognosticador mora aí do Brasil, o Olavo de Carvalho, né? Ele disse assim, antes um caso aconteceu, quando na questão do impeachment, antes eu sabia o que ia acontecer, agora eu não sei porque vocês não fizeram como eu falei. Ora, ele é um prognosticador, obviamente, mas se fosse profecia, como diz o Marco Feliciano, então ele não se enganaria, ele teria acertado. Por mais que as pessoas tentassem mudar aquilo que foi feito, aquilo que estava acontecendo, aquilo aconteceria de qualquer jeito. Não interessa se você tenta mudar de alguma forma humana, né? Isso vai acontecer. A única coisa que muda, sim, uma profecia, é o arrependimento. Se, por exemplo, alguém ouve uma profecia, se arrepende de um pecado e muda de direção, aí o coração de Deus pode mudar sim uma profecia, como no caso dos ninivitas que nós já citamos, né? Em Jeremias 14, 1, 10, né? Estamos vendo aqui a autoridade dos profetas, tá vendo? Vamos fazer um esclarecimento aqui. Se estamos falando de autoridade de profeta, foram os profetas, pessoas com um contato especial com Deus, que escreveram a Bíblia. Então, a autoridade de alguém que receba de Deus é fundamental para que se veja a autoridade da Bíblia. E é interessante aqui que em Jeremias 14, 1 a 10, o profeta é alguém comissionado diretamente por Deus. Não é comissionado por ter feito um seminário, por ter feito uma faculdade, ou por ter sido um autodidata, ou por isso ou por aquilo. Não, é comissionado por Deus. Em alguns casos, o profeta é comissionado desde o ventre de sua mãe, tá? Como, por exemplo, João Batista. Já no ventre de Isabel, né, João Batista foi escolhido por Deus. Tanto é que quando Maria, grávida, chega a visitar Isabel, João Batista se mexe no ventre de Isabel, porque o Messias estava com ele. Ou seja, ele já era um profeta escolhido. Então, quem escolhe é Deus. Ou seja, a autoridade profética é fundamental ser entendida, porque essa autoridade profética é o fio condutor, ou seja, como eu disse em outra aula, é tipo o drive, aquilo que faz a conexão entre Deus e o homem incapaz de se aproximar de Deus em sua santidade. Esses profetas foram pessoas especialmente escolhidas por Deus e especialmente comissionadas para isso. Aí você vai me dizer, mas tem só os profetas, não teria os santos? Não, não tem santo, é só esses profetas da Bíblia. Foram pessoas pouquíssimas que tiveram essa possibilidade. Aí você pode dizer, mas tem profecia hoje? Pode ser que tenha ou pode ser que não. Não posso garantir que uma coisa que digam sendo profecia seja profecia. A gente vai ter que analisar conforme a palavra de Deus.
e conforme o cumprimento daquela profecia. Entretanto, mesmo que exista profecia hoje em dia, né, nos dias de hoje, essa profecia jamais pode substituir as Escrituras ou acrescentar ou tirar alguma coisa das Escrituras. Se alguém se diz profeta e acrescenta coisas, acrescenta ensinamentos das Escrituras ou tira ensinamento das Escrituras, esse alguém é um profeta do diabo. Então, cuidado com essa pessoa, tá? E temos ainda Jeremias 36, que nos dá o ensinamento de que o Senhor fala aos homens de maneira verbal. Ali nós vemos essa manifestação de que o Senhor falava de maneira verbal, audível. E o que ele diz pode ser escriturado, ou seja, transformado em escritura. E é interessante que ele diz que as palavras do rolo eram do Senhor e também de Jeremias. Aqui, quando o Senhor manda Jeremias escrever, e é escrito, inclusive, pelo amanuense. E é interessante que as palavras eram dos dois. Por quê? Porque o Senhor falou para Jeremias, Jeremias entendeu, e como Jeremias entendeu, Jeremias escreveu. Bom, imaginemos, o ser humano usa idiomas para se comunicar, né? Nós nos comunicamos com português, inglês, francês, alemão, espanhol e por aí vai. Cada um se comunica com um idioma. Alguns sabem mais de um idioma. Agora, Deus precisa de idioma para se comunicar com o homem? Não, porque ele se comunica diretamente ao coração. E quando Deus se comunica diretamente ao coração, ele não se comunica através de idioma. Então, o que o homem fez, no caso aqui Jeremias, quando ele escreve no papel, é transformar aquela comunicação que Deus fez para ele, embora também de forma verbal, mas não só verbal, também direto ao coração, ele transformar isso em idioma escrito, tá? Então, é interessante a gente entender isso, que as palavras que são escritas são tanto de Deus, no seu sentido mais importante, como também são do próprio profeta, porque o profeta traz para o idioma, especialmente aqui no Antigo Testamento, para o hebraico ou aramaico, traz para o idioma da palavra em que ele vivia aquela verdade de Deus. Então, nós podemos ver aqui que os profetas tinham realmente uma autoridade especial para revelar a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é verdadeira? É. Por quê? Por que o Antigo Testamento nos diz isso? Porque os profetas receberam essa revelação de Deus, foram escolhidos por diversos motivos para isso, ou porque era uma pessoa mais preparada naquela época para esse tipo de coisa, ou porque era até a pessoa mais humilde, né? Podemos ver no caso, por exemplo, de Moisés, né? Moisés foi escolhido e você pode pensar assim, mas por que Moisés foi escolhido? Moisés foi escolhido porque ele era um príncipe do Egito. Lembra que a mãe dele colocou ele no rio Nilo e logo ele foi adotado pela princesa do Egito? Ele era, na verdade, o judeu mais capacitado de todos eles. Então, Deus escolheu Moisés por causa desse motivo. Se você for ver Gideão também, ele era um homem que era prevenido. Ele fazia sua colheita e cegava a sua colheita escondido no lagar onde se tratava as uvas, né? E ali ele escondia e fazia isso para que aquele povo que dominava a Israel, que oprimia Israel, não os atacasse enquanto ele estivesse fazendo o seu trabalho. Então era um homem prevenido. E Gideão foi escolhido por sua fé e por ser um homem também que tinha sabedoria. Em outros casos, vemos outros motivos aí para essa escolha. Não vamos entrar em todos os detalhes, mas você já dá para ver que existem motivos para pessoas serem escolhidas, motivos que Deus determina e não nós determinamos, né? Se você for chegar um pouquinho para o Novo Testamento, só para dar um exemplo, o apóstolo Paulo, por que ele foi escolhido, né? Podemos conjecturar, pelo menos, que o apóstolo Paulo era um dos homens mais cultos de sua época, né? Com certeza, aliás, era um dos homens mais cultos de sua época. E isso ajudou muita coisa no progresso do Evangelho, tanto é que Paulo escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento, né? Então, portanto, o profeta era uma pessoa escolhida por sua condição singular naquele período histórico porque pela sua também piedade perante Deus. Agora, quanto ao Novo Testamento, o que o Novo Testamento nos diz, o que a Bíblia Sagrada, né, nos confirma da revelação de Deus como inspirada segundo o Novo Testamento. Em Gálatas 1, de 11 até capítulo 2, 21, diz que a revelação do Novo Testamento vinha diretamente de Cristo. Paulo diz que o que ele aprendeu da palavra de Deus
veio diretamente de Cristo, ou seja, diretamente do Senhor Jesus, e não por outro caminho. E diz que aquilo que ele escreveu, que ele aprendeu e que ele ensinou, é a palavra de Deus. Então, a autoridade do escrito de Paulo vem diretamente de Cristo. Além disso, em 1 Tessalonicenses 2,13, nós vemos que as palavras dos apóstolos são palavras de Deus. Aqui também nós vemos uma colocação em que Paulo mostra que as palavras dos apóstolos, dos outros apóstolos, o que os apóstolos disseram, são palavra de Deus. Os apóstolos, eles são uma questão um tanto polêmica hoje em dia, porque algumas pessoas se dizem apóstolos, se intitulam apóstolos, mas esquecem que o apóstolo é aquele que esteve com Jesus e foi comissionado por Jesus diretamente. Ah, mas você pode dizer que foi comissionado por visão. Não. Essa pessoa que, para ser apóstolo, ele tem que ter sido testemunha ocular de Jesus Cristo. Ele tem que ter vivido no tempo de Jesus e, pelo menos, andado com Jesus. Paulo, no caso, ele provavelmente foi testemunha ocular de Cristo, mas não era discípulo de Jesus enquanto Jesus esteve neste mundo. Mas logo que se converteu, ele já tinha alguma coisa, ele já conhecia, ele viveu aquele tempo. Portanto, e viveu com os apóstolos também, né? Então, portanto, para ser apóstolo, tinha que viver ou junto com os apóstolos e ser consagrado apóstolo pelos apóstolos, ter visto a Jesus, ter andado com Jesus e ter o conhecimento inicial do evangelho ali, tá? Então, essa experiência é fundamental. Mas quem quiser se dizer apóstolo, não estou aqui para brigar com você, mas o ensino bíblico sobre o apostolado. Em 1 Coríntios 2, 6 a 13, é que nós começamos a ver algumas coisas interessantes. Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja, digamos assim, meio rebelde, né? Embora algumas pessoas a considerem uma igreja exemplo, mas era uma igreja rebelde e que, inclusive, tinha um homem que deitava com a esposa do seu próprio pai, que era um pecado que nem os pagãos faziam, né? E tinha outros problemas na igreja de Coríntios. Mas ali nós vimos algumas coisas, especialmente nesse texto aqui, né? 1 Coríntios 2, de 6 a 13, nós vemos que a palavra de Deus é mistério acessível somente pela revelação. Então, quando alguém, até os opositores da Sagrada Escritura dizem que é impossível ao homem ter acesso à vontade de Deus, realmente é impossível, mas isso é possível através da revelação. E essa revelação é um ato que vem da vontade de Deus, unidirecional de Deus, e Deus faz e o homem recebe, né? Recebe essa revelação. Então, a revelação é a forma em que o mistério de Deus se torna acessível ao homem. Vamos entender também que existe não só o mistério, mas também existe a questão da própria revelação da natureza que existe. O homem encontra a palavra de Deus quando olha para o céu, olha para o mar, olha para a terra, ele vê a palavra de Deus agindo. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ou seja, a própria criação mostra isso. Entretanto, o que é mistério, o que não está acessível ao homem diretamente, isso Deus permitiu que tivéssemos acesso através da revelação aos profetas. E os profetas foram esse vínculo entre Deus, a vontade de Deus, e nós, e registraram nas Escrituras. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a forma de que homens que não merecem a palavra de Deus tenham acesso a ela, a forma como Deus disponibilizou sua palavra a todos os homens, para que mesmo os mais ímpios e pecadores possam conhecer a vontade de Deus e se converter. E é interessante que aqui também em 1 Coríntios 2, de 6 a 13, nós vemos que o Espírito Santo revela a mente de Deus. Ele é o próprio Deus. Vamos ver o versículo aqui, capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, de 10 a 11. Ou seja, quem revela as coisas de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus porque ele só pode saber as coisas de Deus se ele for Deus.
óbvio, né? Veja bem o que está aqui. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus, certo? Então, para saber as coisas de Deus, é necessário ser espírito de Deus. Por isso que o Espírito Santo inspirou homens e revelou a palavra de Deus, e por isso que você vê dizendo que são a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são Deus. Embora isso seja difícil de compreender para nós, porque está em outro patamar que Deus não quis revelar completamente para nós. Mas sabemos que as coisas reveladas pertencem aos homens e as encobertas pertencem a Deus. Aqui nós vemos algumas pessoas que tentam dizer que o Espírito Santo não é Deus, especialmente os testemunhos de Jeová, mas nós vemos aqui que ele é o próprio Deus pelo testemunho do próprio texto bíblico aqui. Bom, é interessante que nesse texto também nós vemos que os apóstolos não falavam com sabedoria humana, mas com palavras de Deus. Se você pega alguns nomes importantes, especialmente da filosofia, como Sócrates, né? Sócrates falava com a sabedoria humana, a sabedoria que ele tinha especulado, criado seu método lá, sua maêutica ou outro que seja, né? Alguns dizem que não tem outro nome, o método dele, né? Uma ironia ou coisa do tipo. Mas aqui os apóstolos, eles não criaram método, os apóstolos não tinham nada que não fosse vindo do Espírito Santo. Veja 1 Coríntios 2,13 o que diz: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, eles não usaram filosofia humana, eles usaram coisas do Espírito Santo, né? Então nós podemos ver que os apóstolos, eles tinham uma autoridade sim, mas essa autoridade não vinha dos homens, vinha de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é mistério, acessível somente pela revelação, e essa revelação é dada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, e os apóstolos, eles tinham essa revelação não pela sabedoria humana, mas pela inspiração de Deus, pelo Espírito Santo, e nós podemos encontrar sinais disso nesse texto especialmente. Em 2 Pedro 3, de 15 a 16, nós podemos ver outra confirmação aqui, um autor bíblico confirmando o outro. Paulo confirma a revelação de Paulo, os textos de Paulo como revelação. E interessante que Pedro foi repreendido, né, por Paulo, e está registrado em Gálatas 2,11. E mesmo tendo sido repreendido por Paulo, Pedro falou, Paulo está certo, Paulo ensina a palavra de Deus. Pedro, se fosse um orgulhoso, ele diria assim, não, Paulo está errado, porque ele me ofendeu, não sei o quê, ele chamou minha atenção, eu sou o Papa, segundo dizem alguns, né? Então, aí Pedro falaria isso, mas não, Pedro disse o seguinte, tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, ou seja, Paulo escreveu a mesma coisa que ele está dizendo, com a sabedoria que Deus lhe deu, ou seja, Deus deu sabedoria a Paulo. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos de doutrina bíblica, de ensinos cristãos, né? Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, ele está dizendo que o que o Paulo escreveu é importante, é fundamental, embora tenha algumas coisas difíceis de entender. Isso se dá até pela cultura de Paulo, né? Pela sabedoria de Paulo no que ele tinha aprendido, no que ele tinha vivido. Porque Deus usava o homem também naquilo que ele viveu, assim como usou Moisés na sua experiência como lá filho adotivo da filha de Faraó, também usou Paulo da mesma forma. Então nós vemos aqui que Pedro confirma a autoridade de Paulo, ou seja, um autor bíblico confirmando o outro. Em 2 Timóteo 3,16, nós vemos que toda a escritura divinamente inspirada. E qual é essa escritura que é divinamente inspirada e que é útil para dar entendimento? É o Antigo Testamento. E as palavras dos apóstolos também. E nesse texto ele vai indicar que a inspiração das escrituras é o fôlego de Deus que está nela, né? Inspirar significa soprar, né? Colocar o fôlego. Isso dá a entender que na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não tem só letra, tem também a vida que vem de Deus. Por exemplo, quando Deus criou Adão do barro, ele soprou em suas narinas
o fôlego da vida. E Adão, então, o homem, de um modo geral, carrega o fôlego da vida que vem de Deus. Entretanto, deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Espero que o som tenha melhorado. Vamos lá. Entretanto, se você pensar que a palavra de Deus é somente letra, não é. A palavra de Deus é a palavra de Deus. É o próprio fôlego da vida de Deus, né? Tem um texto que diz que a palavra mata, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Aí algumas pessoas pensam que ler a Bíblia de repente mata. Não, não é a palavra, não é esse texto que a Bíblia está falando. Está falando da Torá seguida pelos fariseus, que eles seguiam a Torá sem ouvir o Espírito de Jesus Cristo, né? Sem ouvir o Espírito Santo. Eles queriam apenas usar intelectualidade, uma sabedoria humana para interpretar a Torá, e daí surgiram vários desvios do judaísmo, né? E se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que eles estão escrevendo é mandamento do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 14, 37. Ou seja, Paulo está falando, se você acha que você é espiritual, você vai ter que reconhecer que isso aqui é mandamento do Senhor, ou seja, é a palavra de Deus. Então, essa inspiração, ela está na palavra de Deus como sopro, como fôlego do próprio Deus, e a Escritura é suficiente em si mesma, ou seja, ela é suficiente para mostrar que a palavra de Deus é verdadeira, como mostrar a vontade de Deus. E em 1 Pedro 1, de 10 a 12, 1 Pedro 1, de 10 a 12, nós vemos o seguinte, que o Espírito de Cristo já falava pelos profetas. Podemos pensar assim, era um Espírito que falava pelos profetas e outro Espírito falava aos apóstolos. Não, era o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo. Então aqui nós vemos pelo menos em 1 Pedro 1, de 10 e 11, o seguinte, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. 1 Pedro 1, 10 a 11. Ou seja, quando os profetas escreviam textos onde mostravam o sofrimento de Cristo, por exemplo, se você for ler o Salmo 22, é a descrição exata do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Tá? O Salmo 22 é a descrição do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Então você pode ver que há realmente essa questão no Antigo Testamento. Você vê que o sacrifício do Cordeiro simbolizava um sacrifício do Filho de Deus e do Messias que viria sofrer em resgate de muitos. Então nós vemos que é uma simbologia bíblica e que isso apontava para Cristo. Ou seja, o Espírito de Cristo já falava pelos profetas e não foi falar somente quando os apóstolos estiveram na terra, né, digamos assim, né, e depois que Jesus esteve aqui. Então, nós vimos aí que a Bíblia tem algumas coisas importantes, né, que ela confirma, ela confirma que a revelação é inspirada de Deus, ou seja, a revelação bíblica é inspirada. E essa confirmação nós podemos encontrar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Estude mais um pouquinho, leia esses textos com mais calma, porque aqui eu estou só dando uma aula, né? Então os textos às vezes a gente lê, mas não lê com todo o tempo necessário, porque você tem que ler isso com calma. Veja bem, um alerta para você. Quem estuda teologia tem que ter paciência para ler a Bíblia, tá? Então, o que eu estou passando aqui é uma aula, mas você tem que ter um tempo devocional para ler esses textos, meditar e verificar, tá? Então, não pense que só por assistir uma aula você está aprendendo, não. Você tem que estudar o texto e esquadrinhar o texto bíblico. Por isso que eu digo sempre, quando nós fazemos uma live, para vocês trazerem perguntas. Porque se vocês trouxeram perguntas, é porque vocês estudaram o suficiente a ponto de chegar a ter dúvidas. E quando você tem dúvida, é bom. Veja bem, não existe dúvida ruim, tá? Não existe dúvida ruim. Se você tem coragem de expor a sua dúvida, é sinal que você é uma pessoa submissa a Deus, é uma pessoa humilde. O que existe de ruim é a pessoa que tenta manipular uma palavra para tentar barganhar alguma coisa. Isso aí é ruim, de verdade.
Mas o fato somente de você ter uma dúvida e, de repente, não entender como uma coisa realmente funciona, não é vergonha para ninguém. Faça as suas perguntas, deixe as suas dúvidas, e essa é a nossa aula de hoje, tá? Depois nós vamos marcar uma live aí, vou deixar marcado para o pessoal, para a gente fazer uma aula ao vivo. Perguntem mesmo, tá? Se eu não souber, eu vou dizer, ó, vou pesquisar e depois respondo. Se eu tiver uma resposta, eu respondo na hora. Se não der para responder na hora imediatamente, mas der para procurar e rapidamente aqui na Bíblia te responder, eu vou procurar e vou responder, tá bom? Mas se eu não souber, eu vou dizer, ó, não sei de imediato. Não significa que não tenha resposta. Significa que ninguém é capaz de responder tudo imediatamente, tá? E isso todo mundo sabe que é fato, né? Você pode até saber de alguma coisa, mas você não tem a fonte imediatamente, você precisa dar uma procurada com mais detalhes. Por isso, prepare suas perguntas e, de preferência, mande suas perguntas com antecedência, porque aí você me dá a oportunidade de pesquisá-la antes, para quando chegar na hora eu te explicar melhor e evitar um pouquinho mais de atraso, né? Não que não vai ser respondido depois, mas você atrasa um pouquinho a resposta, porque eu vou ter que pesquisar depois. Mas se você manda antes, eu pesquiso antes, né, e te respondo com mais autenticidade, tá bom? Então, que Deus o abençoe rica e abundantemente. Obrigado por participar do curso livre em teologia aqui no meu canal. É uma honra saber que você quer aprender da palavra de Deus. Deus abençoe.